Olá, eu sou o Zaro do canal Zaro Cultura e esse é o programa Experiências de Vida. O entrevistado de hoje é o grande músico, compositor, arranjador, professor e agora autor de um livro que chama Levadas Brasileiras. Temos aqui conosco hoje Glauco Souter. Como vai, Glauco? Tudo ótimo, prazer estar aqui conversando com vocês, participando aqui do Zaro Cultura, aqui, experiências de vida, contando um pouco a experiência da minha vida. Afinal também fico pensando que são 35 anos de música, então é interessante dividir um pouco essa experiência com todos. É um grande prazer meu ter você aqui, sou seu fã. Lembro muito de você tocando no Teatro Paiol. Final da década de 90, por aí. Tinha muito esse movimento de jazz instrumental aqui em Curitiba. Eu estava lá algumas vezes, te vi tocando, e um dia a gente tocou junto. Sim, fizemos uma bela gravação. E você tem uma forma de improvisar, você tem uma experiência que é muito fácil. Eu cheguei lá com a partitura, você já pegou, era uma música que tu falava de uma linguagem musical totalmente diferente, meio flamenco com oriental, tinha uns quartos de tom no baixo, já chegou tocando, foi incrível. Me explica essa experiência tua de conseguir tocar qualquer estilo. Eu lembro que foi uma situação desafiadora. Eu lembro primeiro porque eu estava no baixo acústico e é um instrumento que eu não domino tanto quanto o elétrico, né? A gente está sempre estudando, tentando se aprimorar, e o baixo acústico eu não tenho tanta destreza quanto no baixo elétrico, eu fico mais à vontade. E por ser um gênero diferente, né? Então ali... Mas eu acho que o que acontece é quando você está em situações assim, participando de outras culturas e participando de outras propostas musicais, é importante você estar com o ouvido aberto, a alma aberta, receber aquela cultura, tentar entender os critérios e passar a tua visão sincera, porque o que restaria, né, a nós, a não ser sermos sinceros nesse momento, sermos sinceros e abrir o coração e tocar o que você sentiu, como você interpreta aquilo, né? Eu vejo muitas vezes músicos de outras culturas, às vezes tentando tocar música brasileira, na situação inversa, né, digamos. E eles se adaptam e muitas vezes fazem algo que não é exatamente o que é a linguagem, mas é algo que é musical. Então eu acho que é assim que eu penso, sabe, nesse momento. Quando eu vou participar de uma cultura diferente, tentar ser o mais musical possível. Como você começou a improvisar? Isso veio da música instrumental, veio do jazz? De onde surgiu isso? Essa tua experiência no improviso, essa facilidade que você tem. Pois é, na verdade, eu lembro de muito pequeno já, brincando com o piano, na casa das minhas tias, dos parentes que tinham piano, e meu pai também uma época tinha piano em casa. Então a gente brincava e eu gostava de criar assim solto, né? Eu nunca imaginava que eu ia ser músico. Mais tarde isso se confirmou e eu me tornei músico profissional relativamente cedo. Com 15 anos comecei a tocar e com 17 já estava tocando. E aquele ímpeto de improvisar, aquela brincadeira sempre teve comigo. Mas o que acontecia é que a princípio eu não tinha, digamos, ainda domado a questão toda teórica, harmônica. Então meus improvisos eram muito malucos. Mas no começo. Foi meio que fluindo a coisa, né? E não foi técnico, não veio uma coisa na mecânica, ela foi a princípio ela tinha uma fluidez que não estava presa em teoria nenhuma, em técnica nenhuma, tinha só uma necessidade de se expressar. Mas depois eu fui adaptando essa necessidade, essa vontade de brincar com o ritmo, com as melodias, para dentro do conhecimento harmônico. Eu prefiro esse caminho. Eu acho que foi como se manifestou naturalmente, assim, e eu prefiro esse caminho porque eu acho que ele tem essa essência muito forte, né? Mas é claro que dá para você desenvolver também por outros caminhos. Tem gente que começa estudando música teoricamente para depois se libertar da partitura e se expressar artisticamente. Também é um caminho bonito também. Mas no meu caso foi ao contrário, foi a necessidade de se expressar e depois entender o que estava acontecendo harmonicamente. Tem uma história interessante que eu sei que a gente vai acabar falando sobre isso depois, mas talvez eu possa até adiantar um pouco, porque nesse livro que eu acabo de escrever, que chama-se Levadas Brasileiras,
reúne não só relatos sobre os baixistas históricos e a história do baixo no Brasil, mas também reflexões pessoais e até relatos autobiográficos. Então, uma das histórias que está nesse livro é uma história que fala um pouco sobre essa minha trajetória, porque com 19 anos eu cheguei em São Paulo tocando com um guitarrista polaco, e a gente se mudou para São Paulo. Eu tinha 19 anos, em 1989. E uma das minhas primeiras experiências, a gente tocou num teatro uma temporada, no Teatro Off, no Itaim Bibi. E quando acabou essa temporada, a gente foi no Sanja Jazz Bar, que era o reduto do jazz na época, em São Paulo. E era uma noite onde estava o TNT, Todas na Trave, tocando. Você lembra disso? Você também era demais, né? Bom, era o Tomate de guitarra, o Faísca de guitarra, 2 guitarras. Era o Carmelo de baixo. Teve várias formações, mas naquela época era o Carmelo de baixo, o Sandro Reich de bateria. E era um showzaço. Assim, nossa, né? E o Saint-Germain, né? O Sanja é um porão na Frei Caneca, maravilhoso, reduto de grandes músicos, estava sempre Hermeto Pascoal, estava lá, Arismar do Espírito Santo, os grandes músicos brasileiros sempre estavam ali no Sanja. E essa noite do TNT foi maravilhosa, os caras tocando e tal, o lugar lotado, e aí eles convidaram, tanto eu quanto o polaco, para dar uma canja, né? Porque aquele momento da jam, a gente chegando em São Paulo, tem uns músicos de Curitiba aí, enfim, vem participar. Eu tinha 19 anos, tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu subi para tocar uma música com o Tomate, e era uma música conhecida, e eu já tinha tocado aquela música, mas assim, naquela época, como eu te falei, tinha necessidade de me expressar, mas eu não conhecia muito de teoria, eu não sabia tocar uma escala, nenhuma escala, nem a escala maior eu não conhecia, eu saía assim, tateando assim, era pelo feeling, era no feeling, sabe? Mas quando o Tomate saiu, e a primeira participação foi legal, quer dizer, aquele bar lotado, eu com 19 anos, em cima de um palco no Reduto de Jazz de São Paulo. O Tomate saiu, foi muito bacana, legal. O Faísca entrou e falou, vamos tocar um blues. E eu vinha de uma escola de rock, onde o blues, para mim, era aquele... aquele blues de boate, de blues raiz, assim, né? Que eu estava acostumado. E aí eu perguntei, legal, vamos tocar um blues, né? Qual tonalidade, né? Que tom? O cara falou, si bemol, Faísca falou. Só aí ferrou. Não, primeiro eu pensei, nossa, um blues em si bemol, que estranho, né? Por que si bemol? As tonalidades de blues pra mim era sol, mi, lá, ré, né? Porque são tonalidades do baixo, de guitarra, de cordas, né? E si bemol é uma tonalidade de jazzista, né? E aí ele começou a contar, então vamos lá, 1, 2, 1. Quando ele começou essa contagem, eu pensei, o que está acontecendo? E soltei o si bemol. Essa história está no livro, hein? Soltei o si bemol assim e eles começaram a tocar e aquele jazz a 1000 por hora. Eu falei, pô, o cara falou que ia tocar um blues e saiu tocando. E eu não sabia bem onde estava, então eu soltava um mi bemol aqui, si bemol. E o Faísca começou a sacar que eu estava perdidaço e começou a fazer linha de baixo na guitarra. E essa linha de walking bass que eu, na época, não tinha, né, não tinha o menor domínio. E eu ali, né, e o bar lotado, né, aquela coisa assim. E o Faísca era um cara assim, né, famoso por, às vezes tinha rompantes assim, ficava nervoso, quebrava a guitarra, mas é um querido, né. Mas... Aí o Faísca fez um sinal pro Sandrinho, eles pararam a música, ele me deu um xingão em cima do palco, falou, moleque, assim, deixou a guitarra e saiu. E eu fiquei no palco paralisado, imagine a cena, eu paralisado em cima do palco e o Sandrinho ali meio rindo, assim, né, meio achando a cena muito engraçada. Eu encontro o Sandro, assim, já lembramos essa cena, ele lembra também disso. E o bar... um silêncio total, as pessoas todas olhando assim, o que foi que aconteceu, né? Imagina. E eu fiquei morrendo de vergonha, completamente paralisado. Perguntei pro Sandro, o que aconteceu? Não. Né? Ficou aquele clima assim constrangedor. E o polaco chegou para mim e falou, não, eu vou te ensinar um negócio, eu vou te ensinar que o blues,
esse blues que, cara, que eles tocam, se toca no jazz é diferente do bluesman. É uma maneira, os jazzistas decuparam a harmonia do blues e reharmonizaram muitas passagens. Então ficou uma sequência bem mais complexa, mas que é acessível, só que você precisa conhecer. Sim. E ali naquela noite eu aprendi a sequência do blues. Então, quer dizer, foram situações que eu passei porque eu vim do outro caminho, eu não vim da teoria, eu não conhecia isso daí, né? Fui aprendendo, aprendi com experiências como essa. Mas eu não fiquei brabo com o Faísca de forma alguma porque eu entendi aquilo como uma grande lição, sabe? Eu procurei usar aquele movimento todo que eu poderia ficar chateado e, sabe, ido embora de São Paulo. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Então eu tinha 19 anos, era um piá, né? Um piá, como se diz aqui. Você deve ter muitas histórias. A Tem gente vai contar algumas, várias outras. Tem várias. Vamos falar também do livro, tem muitas coisas. O Glauco Soter é um dos músicos, na minha opinião, um dos mais renomados aqui no Brasil. Tocou com tanta gente que, se fosse falar aqui, a gente ia ter uma entrevista só citando o nome de grupos e artistas famosos, grandes músicos na área instrumental, tanto no Brasil quanto no exterior. Você viajou muito, tocou muito fora. Inclusive tocou com o lendário norte-americano, baixista incrível, Ron Carter. Deve ter sido uma experiência muito grande. Richard Bonar. Você tocou com ele também, tocou com o João Bosco, inclusive tem um trabalho aqui que você vai mostrar pra gente, quero que você fale também um pouco disso, e João Donato, e nossa, é uma galera, isso deve ser genial, né? Como foi tocar com o Ron Carter, com o Richard Bonar? Esse pessoal, como é que foi a experiência? Não, são experiências assim que eu realmente agradeço muito esse privilégio de ter vivido isso, assim, até eu mesmo fico me perguntando se isso aconteceu realmente, né? E tenho até às vezes fico embaraçado de contar porque era uma coisa que eu realmente nem sonhava. Como aconteceu isso? E o que aconteceu foi o seguinte: como eu toco com Raul de Souza, que é um grande trombonista brasileiro, foi considerado o melhor trombonista do mundo durante muitos anos por revistas como Downbeat, e é uma lenda viva. E eu toco com o Raul há 15 anos. E o Raul tem uma trajetória incrível na música brasileira e mundial, e teve um momento onde foram feitas comemorações de 65 anos, 60 anos de carreira do Raul, e aí a gente fez uma série de shows com convidados, e alguns desses convidados foram Ron Carter e Richard Bonar. A gente fez 7 shows com o Ron Carter e uns 3 shows com o Bonar, onde o Raul os convidava. Então eu abria o show, né, a gente tocava com a banda umas 4, 5 músicas, e o Raul convidava o Ron Carter, né, assim como foi também com o Bonar também. E aí eu saio de cena, eles faziam ali umas 4 músicas juntos, e aí eu voltava para fazer uma última. Nessa última música que eu voltava, o Ron Carter entrava no meio da música meio de surpresa. E aí a gente dividia o groove, imagine isso, né? Eu toco um chorus, agora é o Ron Carter, né? E daqui a pouco o Ron Carter olhava para mim, sabe? Então foi uma emoção muito grande. E ainda tinha o bis que a gente voltava todo mundo junto. Então teve esses momentos onde teve esse diálogo de baixos, 2 baixos no palco. E para mim, assim, uma coisa assim, sem palavras, né? Então, Ron Carter não existe um nome maior, talvez, que você possa imaginar dentro da história do baixo. Podia falar um pouco desse trabalho? Claro, claro. Eu tive a felicidade de recentemente realizar alguns grandes trabalhos com diferentes grupos, e um desses grandes trabalhos é esse DVD com o grupo Mano a Mano Trio,
que é eu no baixo, o Sérgio Albá Bacana. de clarinete e o Vina Lacerda de percussão. Então, a gente fez um disco em homenagem ao João Bosco, com versões de músicas do João Bosco em versões instrumentais. E através de um projeto, o João Bosco participou a gente começou a fazer shows junto com ele. Convidamos ele para fazer show junto. Então a gente toca músicas dele, algumas instrumentais, e depois ele participa do show tocando duas, né? No show mais vezes. Aqui no DVD ele faz 2 músicas no DVD. E o Raul de Souza também participa desse DVD junto com o João Bosco. E foi a primeira vez que eles gravaram alguma coisa juntos também. Então isso também é um lance muito importante. Mas foi uma honra incrível, né? Porque eu sou muito fã do João Bosco. A primeira vez que tocamos juntos, a gente fez aí já uns 5 shows nessa formação. A primeira vez, para mim, foi muito emocionante. Sempre é muito emocionante. A primeira vez eu chorei muito. Nossa. Me emocionei mesmo. Então é um privilégio enorme. E esse trabalho está bem bonito, modéstia à parte, com músicas, composições dele. Algumas ele canta e outras a gente faz versões instrumentais. As nossas versões têm uma personalidade do Mano a Mano Trio, que tem... é uma formação diferente, né? Percussão, baixo e clarinete, então o baixo assume muito a questão harmônica, é diferente. E esse álbum aqui, pode falar um pouquinho para nós? Esse aí é um lançamento recente do Glauco Souter Trio, que é, nesse caso, a formação aí, estou com o Luiz Gustavo Rocha de bateria e o Daniel Migliavaca de bandolim. Eu já tenho feito alguns trabalhos com o Daniel, a gente tem também um duo chamado Bandolacho. E aqui eu tenho também a participação do Joel Miller no violão, do Márcio Rosa na bateria e do Leonardo dos Santos na gaita harmônica. Então são músicos maravilhosos e aqui a gente está tocando composições minhas, tem uma composição do Daniel também e são homenagens a músicos brasileiros. Então tem Viva Raul de Souza, Viva Hermeto, Viva Toninho, que é pro Toninho Horta, Viva Filó, que é pro Filó Machado. Só fera. Better Blues pro Donato, música pro Donato. Então é um disco, é um lançamento mais recente, assim, em CD. Era um lançamento do Nhundiaquara Records, né, que é o selo do Valderval, meu amigo Valderval Filho. Muito legal. E eu queria que você falasse mais sobre esse livro maravilhoso aqui, Levadas Brasileiras. Me lancei nessa missão tentando fechar uma lacuna no que eu enxergo dentro do estudo do instrumento contrabaixo no Brasil, que eu entendo que a gente não tem um material satisfatório da história desse instrumento, da trajetória dele na música popular, para os músicos que hoje estão chegando, pegando um contrabaixo na mão, entenderem o que tem atrás deles, se posicionarem socialmente, historicamente, entender e conhecer os mestres, poder usufruir do legado desses mestres.
Então eu vejo que os métodos de baixo não tinham essa informação, eu não tinha aonde procurar isso, é tudo muito vago, e a gente conhecia esse tipo essas histórias e tal sobre esses baixistas, a gente conhece em conversas informais com outros músicos das antigas, ali você acaba aprendendo, então fica tudo muito fragmentado, alguém disse uma coisa, fica incerto também, sabe? Então pensei, puxa, eu vou reunir essa história tentando fazer uma linha que começasse no começo do século XX, que é onde você tem uma primeira foto de um baixista na área popular, em 1914. Então, digamos, desde desse momento onde o baixo acústico começa a aparecer na música brasileira, disputando espaço com a tuba, até os dias de hoje. Como é que esse instrumento foi se desenvolvendo, né? Então qual foi a história desse instrumento. Então ele aparece no primeiro momento, como eu falei, disputando espaço com a tuba, no momento do início do choro, né? No começo do século XX, final do século ainda XIX. O baixo, só que, né, a partir de 1920 realmente o baixo começa a ficar se tornar um símbolo de modernidade, e todas as formações de choro da época tinham o baixo acústico. Todos os discos do Jacó têm baixo acústico, todos os discos do Valdir Azevedo. Era frequente, fazia parte Era da normal, época. fazia parte. Hoje você tem um baixo acústico numa roda de choro, é estranho, né? Muita gente nem sabe nem que o baixo acústico fez parte dessa história. Então, né, e aí ele vem nesse momento, começa a se projetar, ali a música também americana vem essa influência toda e começam a vir as formações das grandes orquestras, as rádios tinham orquestras, então os baixistas trabalhando nessas orquestras, muitos grandes nomes, gente assim tocando baixo acústico, um monte de gente, né, trabalhando nos grandes centros. E aí com o surgimento a bossa nova e o samba jazz, aqueles trios tamba trio, zimbo trio, samba balanço trio, então várias formações de baixo acústico vivendo o auge dele. E aí de repente aparece o baixo elétrico, que começa a aparecer na Jovem Guarda. Isso é a influência do rock mais moderno? Com certeza. Do rock com mais certeza, moderno, não do né? rock antigo. Exato. Porque até o rock antigo também usava baixo acústico. Então foi uma coisa mais... Mas você está falando em que década mais ou menos? Isso daí, o baixo já na meados da década de 60, o baixo elétrico já estava vindo com tudo. Né? Mas assim, o que acontece é que é o seguinte, na década de 60 ele estava presente na Jovem Guarda, mas ele ainda não estava na MPB. Foi no final da década de 60 que, inclusive, por exemplo, a passeata das guitarras, né? A passeata contra as guitarras, em 67... Houve um protesto aí? Houve um protesto porque existia realmente esse medo de que aqueles instrumentos elétricos tomassem a cultura brasileira de assalto, né? Existia esse medo. Mas com a proposta do tropicalismo aquilo foi absorvido, e naquele mesmo ano que teve a passeata nós tivemos também um festival em 67, onde o baixo acústico e o elétrico aparecem convivendo no mesmo palco, já simbolizando essa transição que estava acontecendo. Porque ali a gente tem o Quarteto Novo, que é o grupo do Hermeto Pascoal, com o Theo de Barros no baixo, Ayrton Moreira, percussão, bateria, acompanhando o Edu Lobo, que ganhou o festival, e temos também os Mutantes acompanhando Gilberto Gil, com o Arnaldo Batista no baixo, e o Caetano Veloso sendo acompanhado pelos Beach Boys, com o Willy Verdaguer no baixo elétrico, os meninos dos Beat Boys. Então ali essa transição, e o baixo elétrico vem com tudo, e a partir dali o baixo elétrico começa a tomar o mercado, agora o baixo elétrico era o símbolo de modernidade, e aí ele começa a se desenvolver, o baixo acústico fica um pouco mais restrito, o baixo elétrico toma conta do mercado, e os grupos, e a música brasileira começa a ser interpretada com instrumentos elétricos, e ali aparece a figura do Luizão Maia, que é acho que um personagem central desse livro, que é um cara que cria a linguagem do baixo elétrico para a música brasileira, é um dos grandes criadores, vamos dizer, dessa linguagem. E ali aí vários músicos aparecem desenvolvendo o baixo até os dias de hoje. O baixo acústico depois volta à cena,
né, também virando um símbolo de modernidade, já no final da década de 90, a gente assiste o baixo acústico aparecendo na música pop, aparecendo hoje em dia, né, na minha época, quando o cara tocava o baixo elétrico, o baixo acústico era outro negócio. E hoje você já vê que muitos baixistas tocam baixo elétrico e baixo acústico simultaneamente. Esse mercado veio com tudo, muita gente quer o baixo acústico em seus trabalhos e tal. Então, né, e aí vem até os dias de hoje, com grandes representantes aí, o baixo deu uma super desenvolvida nos últimos anos, a técnica do instrumento mundialmente deu um salto. Uhum. O padrão que a gente tinha há 20 anos, 30 anos atrás, hoje o baixo ele está num outro nível de... Sim. Sabe? Eu fico imaginando que até o próprio Jaco Pastorius, que foi o cara que mudou a história do baixo, um baixista norte-americano que mudou a história do baixo no mundo, foi um fenômeno. Hoje, se chegasse no planeta Terra, voltasse a viver, ele estaria assustado com o nível técnico que nós temos hoje. Então é um instrumento muito recente, um instrumento que ainda está se desenvolvendo. Essa é a história que está contada aí. O baixo no Brasil, mas especificamente no Brasil. Você fez praticamente uma homenagem ao baixo, é uma forma de preservar a história, preservar a identidade do instrumento, que eu acho que ela foi um pouco marginalizada de uma certa forma. Eu como músico, compositor, eu percebo isso, né? Não sou baixista, mas eu reparava, o baixista sempre ficava meio que no fundo. Quem que se destacava? Eu era guitarrista, né? Comecei com violão, depois fui para o flamenco, fui para a guitarra, mas eu lembro, os guitarristas ficavam na frente, o baterista era famoso, o guitarrista, e o baixista ficava meio que lá, ó, você é o baixo. Mas na verdade, eu como compositor aprendi uma lição que eu nunca esqueço, que um maestro uma vez italiano me falou, nunca mais esqueci, que um bom compositor você vê pela linha de baixo. Olha. E fiquei com aquilo na cabeça, aí eu comecei a prestar atenção no baixo, eu não prestava atenção nisso. Aí nas minhas composições eu comecei daquele momento a prestar atenção. Nossa, realmente, tem que melhorar o baixo. O baixo ele é fundamental na música. Ele guia, né? Exato. Explica um pouco dessa importância que o baixo tem, que as pessoas, às vezes, por não ter esse conhecimento, não valorizam. Não, mas é interessantíssimo isso, e eu abordo um pouco também isso no livro, essa questão até, esse reflexo assim, vamos dizer assim, uma reflexão sobre o papel do baixo e as características do baixo. Quer dizer, é um instrumento, a princípio, um instrumento de acompanhamento. Então, realmente tem essa coisa meio maldita. Ninguém quer ficar ali na sombra. Não vai aparecer tanto quanto a guitarra. Então, observando a história de 90% dos casos dos baixistas, eles não pensavam em tocar baixo a princípio. Eles queriam tocar outros instrumentos, mas o baixo acabou aparecendo e a pessoa pega meio que por acaso. Né? Sim. Raros são os que desde o começo querem tocar baixo mesmo. O baixo ele é uma espinha, ele é digamos, onde todo mundo se apoia. Ele é o esqueleto da música. Depois vai ter toda, né, para fazer uma comparação assim um pouco absurda, mas uma metáfora assim, para entender porque o baixo segura a estrutura toda da música. E a linha de baixo, entender a construção de uma linha de baixo é realmente uma vocação à parte, sim. É diferente de você... E eu vejo que os baixistas, depois com o desenvolvimento do instrumento, o baixo se tornou um solista e se tornou um improvisador e tudo mais. Mas a função básica do baixo é fazer a levada de baixo, aquela célula rítmica que vai se repetir durante a música e que sustenta a música em todo o seu... Né? Então, encontrar a célula certa é uma aptidão à parte, assim. E isso, digamos, você imaginar uma música que nem... Eu penso sempre no exemplo de Odara. Como é que você vai tocar Odara se você não fizer esse baixo, sabe? Então esse baixo, inclusive eu entrevistei esse baixista, que é o Arnaldo Brandão, e tem muitos baixistas que não conhecem a história ainda, quer dizer, por isso que esse livro está aí presente. Mas o Arnaldo Brandão, então ele fez esse baixo, é a espinha dorsal dessa música. Você não consegue tocar essa música se não for com essa linha de baixo. Então, ao mesmo tempo, se você fizer uma linha de baixo errada para uma música, você sabe que você afunde uma música, ou que você não consiga valorizar o que essa música tem. Então, realmente é um instrumento, a princípio,
um pouco renegado e não tão reconhecido. Mas depois ele se torna apaixonante. Eu falo muito sobre essa questão aí. Toca com artistas que cantam, instrumental, mas a tua linha é fundamental, assim, a base é instrumental, né? Você tá com todo mundo, mas você tem uma linha muito forte instrumental, né? Como você conseguiu sobreviver nesse país fazendo música instrumental? Eu acho que se você estiver se expressando, você vai acabar encontrando pessoas, de uma certa forma, você vai encontrar espaço para o teu som. Você tem que estar cutucando, fazendo, inventando, parcerias, compondo, tocando, então um tributo a tal músico, inventando coisas para, né, até numa questão de sobrevivência, assim, muito no meu caso, né, eu nunca parei, eu sou um tipo de músico que sou muito empreendedor, eu invento muitas coisas, produzo também muitas coisas, e eu acho que além do músico ter várias frentes, eu acho que ele deve ter várias frentes de trabalho, como músico, no meu caso como baixista, mas também pode ser também como outros, o cara pode atuar em vários instrumentos diferentes, mas também atuar em grupos diferentes e atuar em atividades diferentes relacionadas à música. E existem muitas atividades relacionadas à música que não são exatamente tocar. Aulas, professor. Tem muitos músicos que têm a atividade de professor, às vezes até como atividade principal ou como uma segurança para ele poder estar fazendo shows e fazendo outras atividades mais arriscadas, vamos dizer, né? Que nem sempre dão lucro, ou esperar um apoio de um edital, ou um momento onde aparece um show bacana. Quer dizer, então o cara se segura dando aula. Acho que tem que sentir o flow. Eu acho que é acho que talvez uma das maiores lições seja o seguinte, você sentir aonde vai o vento. Mas eu acho que uma das formas, assim, para quem está querendo sobreviver de música, que eu acho que é um sonho para muita gente, é diversificar. Mas é claro que a maior ferramenta que você vai ter vai ser o amor à música, porque em muitos momentos você vai passar por perrengues, por vacas magras, tudo isso vai acontecer em todas as profissões, em qualquer momento da tua vida, isso pode acontecer. Então, se você ama o que você faz, isso segura muito a onda, né? O amor, tipo, o amor, exatamente. Então, sabe, existem períodos, e quando eu digo sentir o flow, você tentar se adaptar, é claro que é difícil, né? A gente tem uma profissão muito frágil, mas existem momentos quando, por exemplo, pode ser que você fique sem trabalho. Esse é o momento certo para você estudar mais. Porque quando você está com um pique de trabalho muito forte, você não tem tempo de estudar e nem energia, então você fica naquela, puta, eu precisava estar estudando isso, precisava estar aprimorando, não sei o que e tal. Então, às vezes, esse momento ele aparece. É claro que às vezes dá um perrengue de grana e tal, mas é o momento onde você vai se aprimorar artisticamente. Apareceu esse espaço. Então, você sentiu o flow, não ficar reclamando de que, puta, tô sem trabalho, não. Você vai, né, fazer outra coisa.
Glauco, para finalizar nossa entrevista, eu queria que você contasse mais uma historinha aí para nós desse livro fantástico aqui, Levadas Brasileiras. Tem uma passagem muito bonita nesse livro e que toda vez que eu conto eu me emociono um pouco, mas é uma história bonita que está aí, que é uma história do Luizão Maia, grande baixista brasileiro. No final da vida dele, ele foi morar no Japão. Ele havia tido um derrame que paralisou o lado direito do corpo dele. Mas ele continuou tocando baixo com a mão esquerda. E chegou a participar em concertos mesmo nos Estados Unidos, depois tocando com a mão esquerda. Mas é assim, né? Claro, ficou completamente diferente assim para ele. E o sobrinho dele também é um grande baixista brasileiro, que é o Arthur Maia. Sim. Então o Arthur estava... Quem me contou essa história foi o Ayrton Moreira. O Arthur estava em turnê no Japão com o César Camargo Mariano, Ayrton Moreira, Flora Purim, Paulinho da Costa, enfim, estavam fazendo show no Blue Note de Tóquio, e o Arthur falou assim, olha gente, eu chamei meu tio para dar uma canja com a gente hoje de noite. E o Luizão e o César Camargo tocaram durante anos juntos, com o grupo da Elis Regina, são muito amigos e tudo mais. Só que o pessoal ficou apreensivo, porque pô, o cara teve um derrame, como é que vai ser essa canja? Que canja que é essa, né? Mas ninguém falou nada e ficou um clima assim meio tenso. E na hora o Arthur, no meio do show, falou assim, eu gostaria de chamar meu tio e tal. Daí o Luizão sobe no palco, apoiado, tal, acompanhado da esposa dele, que era japonesa e tal. E ele senta e ele vai tocar o baixo e o pessoal fica, como é que vai ser isso? E o Arthur chega e toca junto com ele. Daí o Arthur toca a mão direita e ele toca a mão esquerda. E eles tocam até duas músicas com o grupo e tal. E o público vai abaixo quando fica sabendo o que está acontecendo. Quando entende, né, o que está acontecendo. Então essa é uma história bonita que tem no livro. Legal. Que é uma história emocionante. Eu sei como músico instrumental como foi difícil a vida dos músicos da área instrumental. É verdade. Você nunca desistiu, com certeza deve ter passado inúmeros momentos difíceis, decisões, e você continuou, persistiu, e realmente a tua história é cada vez mais bela e espero que você continue sempre com esse dom, com esse talento, e nunca desista, porque eu tenho certeza que a música faz parte da sua vida e você é a música encarnada. Tenho certeza. É um prazer mesmo. Ótimo. Puxa, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado. Obrigado por ter me convidado para participar aqui. Foi uma honra participar do teu programa. E longa vida aqui. Obrigado. Experiências de vida aqui. Obrigado. Obrigado a todos. Espero que assistam o próximo programa. E até mais, pessoal. Um abraço.